avançamos também. Teve momentos de forte alegria e emoção, porque eu me sinto parte de algumas vitórias que nós conquistamos nessa casa. A PEC do trabalho escravo. Eu cheguei aqui, coloquei como meta central do meu mandato aprovar essa PEC. Lutei muito e aprovamos. A PEC das empregadas domésticas, lutei muito e aprovamos. Vitórias importantes. A regulamentação da emenda 29, aprovamos. Ainda há muito que se fazer nessa área, como aumentar o financiamento da saúde. Mas nós aprovamos a regulamentação da emenda 29, que estava aí por muito tempo. Nosso mandato contribuiu muito para aprovar o adicional de periculosidade para os vigilantes, uma vitória para uma categoria que nós temos vínculo histórico e que eu considero importante. Aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, outra vitória e outro momento de emoção que nós tivemos. O Plano Nacional de Educação, que essa casa aprovou e que traz inúmeras metas que nós temos certeza que vai dar uma contribuição enorme para que o Brasil dê saltos de qualidade no seu desenvolvimento. Pronatec, que nós defendemos aqui muito duramente, e que alguns setores, inclusive da oposição, tentaram bloquear. Nós aprovamos e eu sinto a importância desse programa concretamente. Cheguei em Uibaí, no distrito de Quixabeira, em Uibaí, tinha uma turma do Pronatec, no distrito de Quixabeira, em Uibaí. Cheguei no Brejo da Brisa, em um distrito de Centro-Sé, a 170 quilômetros da sede. Estava lá uma turma, que eu participei, inclusive, do encerramento dessa turma, do Pronatec. Conversei com o diretor do IFA de Jacobina e ele me disse que o Pronatec em Jacobina tem em todo o distrito. Então, essa também foi outra vitória importante dessa legislatura que nos alegra em ter participado. Também outra, eu como professor de Direito Constitucional, quando fui candidato, eu dizia que uma das minhas metas era regulamentar o aviso prévio proporcional. O aviso prévio proporcional do tempo civis está previsto na Constituição desde 1988 e nunca tinha sido regulamentado, Érica. E nós conseguimos, ainda no primeiro biênio, na gestão do presidente Marco Maia, nós regulamentamos o aviso prévio proporcional previsto no artigo 7º da Constituição. Nós aprovamos também aqui o Estatuto da Juventude, outro aspecto importante nessa legislatura. Aprovamos o Vale Cultura, dentre outras peças que nós consideramos fundamentais. Mas não aprovamos o fim dos autos de resistência, que nós tanto lutamos aqui. Esse instituto tem levado à morte a juventude negra, grande parte da juventude negra do Brasil. É um clamor das lideranças negras no Brasil, das lideranças que têm compromisso com os direitos humanos, o fim dos autos de resistência. E nós não conseguimos botar essa peça, nós não conseguimos botar o direito de resposta depois da manipulação absoluta nas eleições desse ano por parte da mídia. O abuso absoluto da mídia nas eleições, que inventaram um dia antes da eleição, que tinha sido envenenado o doleiro, e tinha sido envenenado pelo PT, que nós tínhamos matado o doleiro, saiu na mídia isso, às vésperas da eleição, quando não dava nem para responder. Como saíram a Veja, a excrescência da mídia brasileira, né, saiu às vésperas da eleição também com matérias totalmente inverídicas e nós não conseguimos assegurar o direito de resposta. Tem um projeto dessa casa, oriundo do Senado, de autoria do senador Riquião, e nós não conseguimos votar. Me frustra também sair sem conseguir votar o direito de resposta, senhor presidente.
Mas também para nós foi importante nossa atuação aqui no sentido de garantir algumas melhorias para a nossa região. Nós negociamos muito e conseguimos com que a presidenta Dilma, com que o ministro Mantega, a ministra Miriam Belchior, fizesse a renegociação dos produtores rurais do Nordeste afetados pela seca. E nós conseguimos, em boa medida, fazer uma renegociação. Ficamos com algumas pendências, é verdade, mas nós avançamos e nós participamos diretamente. Fico satisfeito porque nós conseguimos interferir perante o governo durante a seca inclemente que nós sofremos por 3 anos, e eu me orgulho de ser o primeiro proponente de distribuição de grãos para ração animal, e pela primeira vez isso foi feito, e eu fui o primeiro proponente aqui, quem mais insistiu, e nós conseguimos que durante a seca fosse distribuído grãos para ração animal. Nós sugerimos, na época também, que o Bolsa Estiagem fosse fornecido às pessoas afetadas pela seca, o que a presidenta Dilma, nós fizemos requerimento de indicação e a presidenta Dilma também implantou, minimizando o sofrimento. A ampliação do seguro-safra, essa luta também nós contribuímos, mas nos frustramos também em relação a essas políticas. Nós avançamos, inclusive, na política de reservação hídrica. Nós distribuímos, nosso governo distribuiu 750 mil cisternas de polietileno, um recorde em um período tão curto, que garantiu água de qualidade para milhares de nordestinos. Alguns milhares de cisternas de produção foram feitas, barragens, cisternas de produção, e isso melhorou muito a convivência do semiárido com a seca. Mas nós nos frustramos também porque o tempo todo nós solicitamos a recomposição do rebanho do Nordeste. Durante a seca nós tivemos uma perda de rebanho grande, significativa. Teve algumas regiões que nós perdemos mais de 50% do rebanho. E não houve um programa específico, que é preciso que haja no próximo governo da presidenta Dilma, no próximo governo do governador Rui Costa, que haja um programa específico de recomposição de rebanho. Nos frustramos, senhor presidente, porque eu, sem dúvida nenhuma, fui o deputado que mais lutei por isso, para que nós ampliássemos a telefonia móvel, principalmente na zona rural e nos distritos. E pouco avançou. Eu sei que tem um programa em curso, que em 2015 vai avançar muito, mas nós lutamos para levar telefonia móvel por distrito da Bahia. Conseguimos em alguns. É verdade que nós conseguimos implantar em alguns, como, por exemplo, o Junco, na Bahia, em Jacobina, Itaitu, o Gonçalo e o Gonçalinho, dentre outros distritos que nós insistimos e não conseguimos. Mas não conseguimos levar para o Batata, não conseguimos levar para o Paraíso, não conseguimos levar para Catinga do Moura e para outros distritos importantes da minha cidade e também da Bahia. E também nos frustramos. Nós éramos relatores, somos relatores ainda, não vai dar mais tempo, evidentemente, de uma PEC que tornava a banda larga como direito fundamental. Esse é um aspecto da democratização da mídia, do conhecimento, do acesso à cultura, ao entretenimento e ao consumo, que é a expansão da banda larga para o interior, para as zonas rurais. Há um aspecto de exclusão. Nós não podemos criar 2 Brasis. Hoje, não ter banda larga está excluído. É como antigamente não ter escola, não ter acesso à escola.
o acesso à escola formal não é suficiente para ter igualdade de conhecimento e oportunidade das pessoas. O acesso universal da banda larga, inclusive do ponto de vista da democratização da informação e da notícia, a universalização desse direito é fundamental para consolidar a redução da desigualdade no Brasil e para consolidar a democracia no Brasil. Nos frustramos também. Tivemos avanços, é verdade, mas tivemos poucos avanços. Avançamos muito em algumas áreas, mas aí eu vou fazer um apelo à presidenta Dilma, porque sei, porque vivencio, porque ando na Bahia toda e há um clamor. Avançamos muito com Lula e com Dilma num programa chamado Luz para Todos. Houve um avanço extraordinário, em alguns lugares quase a universalização do acesso à luz. Mas nós temos ainda na Bahia quase 200 mil famílias sem acesso à luz. A luz é um bem primário fundamental e talvez o bem primário de maior capacidade emancipatória, porque quando chega a luz, chega também a possibilidade de melhorar o estudo da criança na zona rural, naquela moradia. Quando chega a luz, melhora as condições de armazenamento da alimentação. As pessoas que não têm geladeira em casa se alimentam muito de alimentos conservados com sal e o índice de câncer, de hipertensão e de outra doença, câncer de esôfago, hipertensão e outra doença. Nessas pessoas, a incidência é muito maior do que aquelas que se alimentam de carnes e outros produtos de origem não conservada no sal. Então, nós precisamos aumentar ainda ou finalizar esse programa, presidenta Dilma. O IBGE contribuiu para equivocadamente considerar que esse programa já foi finalizado, que já cumpriu a sua tarefa de diminuir o ritmo dele. Não, o Luz para Todos tem que voltar a ser o programa que tem o ritmo que tinha há 1 ano ou 2 atrás, com prioridade absoluta. Como eu disse, o acesso à luz. Tem comunidades, senhora presidente, senhor ministro das Minas e Energia, tem comunidade à beira da barragem de Sobradinho, à beira do São Francisco, que fornece energia para boa parte do Nordeste, sem energia. Isso é injustiça, com eles que foram removidos, inclusive, em função da construção da barragem. Então é preciso que o Luz para Todos avance. É preciso, e aí, senhora presidenta, há uma notícia alvisareira que o Minha Casa Minha Vida continuará sendo um programa prioritário. Mas o Minha Casa Minha Vida que tem que avançar hoje, porque o outro avançou muito, é o Minha Casa Minha Vida Rural, Érica, o PNHR, principalmente no Nordeste. Esse país é o país das desigualdades reais. O PNHR avançou mais no sul do país, mas no Nordeste avançou muito pouco. As condições de habitação, ela interfere na qualidade de vida, interfere na qualidade da saúde. E nós temos péssimas condições habitacionais na zona rural do Nordeste, na zona rural da Bahia. É preciso avançar para consolidar esse programa, para chegar aos brasileiros que mais precisam de casa e moradia digna, que são aqueles que estão na zona rural, que são os mais pobres, identificados pela senhora no programa Brasil Sem Miséria. Os mais pobres estão no Nordeste, os mais pobres estão na zona rural, os mais pobres são mulheres, os mais pobres são negros. Então a casa tem que chegar com outros programas na zona rural da região mais pobre, para as mulheres negras, tá certo? E para as mulheres do Nordeste. Então, esses programas, eu acredito, se nós continuar ampliando o Água para Todos, o Luz para Todos,
o Minha Casa Minha Vida, se nós tivermos uma ampliação do acesso à banda larga e a universalização desses programas, nós teremos ainda um Brasil ainda mais igual, senhora presidenta. A senhora tem contribuído junto com o presidente Lula para reduzir enormemente a desigualdade no Brasil. Nós avançamos muito, mas precisamos continuar avançando. Avançando na implantação de novas universidades. Na Bahia a senhora fez muito. Criamos no governo da senhora 2 novas universidades federais da Bahia. A do Oeste e a do Sul. 4 escolas federais de medicina. Uma em Barreiras, uma em Santo Antônio de Jesus, uma em Paulo Afonso e Teixeira de Freitas, que eu contribuí, inclusive, para que fosse implementada. Mas ainda é pouco. A Bahia precisa de 3 ou 4 universidades federais ainda para estar em pé de igualdade com os estados do Sul e do Sudeste. Nós precisamos implantar a Universidade Federal da Chapada Diamantina, Multicamp, com um camp em Jacobina, um camp em Irecê, um camp em Itaberaba e um camp em Ceabra. Nós precisamos implantar a Universidade Federal do Nordeste da Bahia. Nós precisamos implantar a Universidade Federal de Vitória da Conquista, dentre outras. Então nós precisamos ainda enxergar o Nordeste como centro de atuação do governo para continuar reduzindo a desigualdade. Apesar do no governo Lula nós reconhecemos que os avanços do Nordeste foram extraordinários, até porque o Nordeste, pela primeira vez na história desse país, cresceu em proporção maior às demais regiões.